Boa noite, gente. Eu sou a doutora Luzia, psicóloga, sou neuropsicóloga. Eu sou psicóloga na abordagem da terapia cognitiva comportamental, fundadora, idealizadora do espaço aqui da Clínica Crescer, que na verdade é o Centro de Atendimento Multidisciplinar Crescer. Espaço esse que abre agora, hoje, as suas portas para homenagear a mulher. Esse mês é o mês da mulher. Muita coisa temos pleiteado, muito temos conseguido, mas ainda há um caminho a percorrer. E hoje nós temos uma mesa aqui toda especial. Eu quero convidar aqui para estar compondo a mesa a nossa convidada Silvana Amaro, psicóloga clínica, formada em Gestalt terapia, pós-graduada em gestão de saúde. Pode sentar, Silvana, é um prazer. Pós-graduada em gestão de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês, São Paulo. E ela é também coordenadora do Núcleo de Violência do município de Japeri. Vamos aplaudir a Silvana, gente. Temos também a Ariana Tavares. A Ariana é formada em RH, atuou 11 anos, até semana passada, na empresa Valide como analista sênior. Vamos aplaudir a Ariane. É um prazer enorme também te receber, Ariane. E nós temos a Cleia Pimentel, nossa querida Cleia, psicóloga clínica aqui da Crescer. Vem para cá. Isso. Ela é psicóloga clínica na abordagem TCC e terapia do esquema. Está se pós-graduando, né? Aplausos para a Cleia. É um prazer te receber. Então, amados, esse mês, como havia dito, é o mês da mulher, e eu fiquei pensando no que fazer para presentear. Eu falei do chocolate, do bombom, que eu faço? E pensei que a reflexão seria um maior presente, né? Tudo que nós precisamos hoje é pensar por tudo que nós já somos, por tudo que temos conquistado. É muito longe de termos chegado a algum lugar que merecemos, mas temos ainda muito a alcançar. E é nesse propósito que nós estamos aqui, né? Esse mês, tentando lembrar nesse mês tudo aquilo que a gente representa o ano todo, durante toda uma vida e na vida de muita gente. E nada melhor para isso do que essa ilustre figura que está aqui do meu lado, doutora Jane Luize, que irá fazer agora a sua própria apresentação, porque, como eu disse anteriormente, ela gosta. Então, ela vai estar com a palavra agora. E depois nós vamos dar o segmento. Boa tarde a todos, quase boa noite, né? Eu sou Jane Luize, eu sou advogada, psicanalista e idealizadora da página Libertos do Opressor, e atuo como delegada na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica na OAB Niterói. Na página que eu acabei de citar, sigam lá, Libertos do Opressor. Nós trazemos conhecimento a vítimas de violência doméstica e de relacionamento abusivo, indicando e também atendendo de uma forma terapêutica e jurídica. Recentemente a gente abriu para homens também, porque, muito embora seja muito pequena a procura, começou a chegar. Isso é bom, né? Os homens também estão procurando se tratar. E é isso. O que o nosso trabalho tem de semelhante? Nós aqui atendemos muita gente, né? Aqui na Clínica Crescer. Então, é uma equipe grande de psicólogos. Então, nós solucionamos, entre aspas, né? Damos um caminho a muitas coisas passam por aqui. E eu já queria deixar essa pergunta para a Jane, uma pergunta. Você é a primeira a perguntar. De onde partiu essa ideia de criar o Liberte-se do Opressor? O que é isso? Por que você fez isso? Para que você fez isso? Bom, eu amo estudar,
Sempre estudei, não paro de estudar. Mas fugi por muito tempo de trabalhar com mulheres. Mulheres é difícil, né? Mas eu gosto muito do tema, mas fugia de trabalhar com mulher. Não, isso eu não quero. Mas gostava de estar envolvida, de ler sobre, de estar dando minha contribuição ali. Mas chegou um momento, 2018, que eu fui colocada na parede. Para que tanto conhecimento se você não divide isso com quem você precisa? Com as suas, né? Com as mulheres. Eu digo isso pela minha crença mesmo. Eu fui confrontada em quem eu creio a repassar o que eu estava cheia. Eu precisava transbordar. E aí, num quarto de hotel, eu chorando muito, eu entendi e veio justamente esse nome. Ajude mulheres a se libertarem de seus opressores. Existem pares seus dentro do seu contexto religioso morrendo porque não ouve o que você sabe. E ali eu entendi como uma missão, e desde então eu tenho propagado, buscado lugares, aceito todo tipo de convite como esse, porque é uma honra e uma alegria falar sobre isso, porque é o que a página e a minha missão faz, levar conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento é um renascimento, nós precisamos dele. Então, desde então, que eu entendi isso como missão de vida, eu tenho falado e replicado para o maior número de mulheres, não só limitando a minha crença, mas o máximo que eu posso levar, eu levo, justamente para trazer a libertação através do conhecimento. Saber é poder, né, Sim, doutora Jane? Poder de tudo. E você que está aí na plateia tem o direito de estar perguntando. Por favor, pode perguntar, participem. Nós estamos aqui com a nossa mesa seleta, porque são profissionais da saúde que lidam já com pessoas, para estarem direcionando algumas perguntas. Mas vocês que estão aí podem levantar a mão e perguntar, porque a gente vai super gostar disso. Nós vamos começar então com as perguntas. Começa daqui para lá ou de lá para cá? Pode ser aqui? Então vamos lá, Ariana. Pode começar a perguntar. Boa tarde. Doutora, a senhora mencionou sobre crença. E eu gostaria de fazer uma pergunta, já a primeira pergunta, né? Exatamente sobre esse tabu dentro da religião. Porque nós escutamos que o amor suporta tudo, né? Mas nós vivemos numa sociedade em que a mulher ela ainda é subjugada, ela é oprimida, mas por causa da religião, por causa da comunidade, ela não pede ajuda. E quando ela pede ajuda, qual é a sua visão? Qual é o dever? O que nós precisamos fazer? Bom, nessa crença, né, na qual eu me denomino, fala que o amor tudo suporta. E eu acredito, realmente, suporta desde que não me agrida, né? Me agrediu. Daqui a pouco eu explico quais são os 5 tipos de violência, mas não chegou a essa parte, a me agredir, ali acaba o amor. Aí se torna outra coisa. Então, o amor tudo suporta até ali. Até ali ele suporta uma personalidade difícil, situações difíceis que acontecem no nosso dia a dia. Ok, até aí tudo bem, suporta. Passou daí não dá mais. Algo precisa ser feito, algo precisa ser paralisado, algo precisa ser sofrido consequências. Mas no contexto religioso ainda, o que a igreja, independente da crença, né, da comunidade de crença, o que a igreja fez? Ela contextualizou e reforçou um discurso machista, de que colocando o peso na mulher sobre esse relacionamento, sobre esse casamento, sobre esse relacionamento, dizendo e reforçando que a responsabilidade é dela, trazendo mais peso e opressão para ela, por décadas e décadas e décadas. A sociedade por fora, também muito mais machista, a igreja absorveu o discurso da sociedade civil e reforçou só responsabilidades para a mulher, não só do homem. Até biblicamente reforçou a submissão da mulher e não enalteceu
o morrer pela igreja e por uma mulher, para sua companheira. Infelizmente é uma falha muito grande, até tratar isso como tabu. Eu tenho dito que não é tabu, é um assunto necessário. Assim como se fala de perdão, de dízimo, de crença, de graça, de tratar bem o seu próximo, vamos falar sobre relacionamentos não perfeitos, mas saudáveis, abusivos, violência doméstica, faz parte do nosso contexto. Mas aí se tratou como tabu. E se tratando como tabu, tem receio de falar. Sexo era tabu já hoje que a gente diga uns 20 anos para cá, 15, já se tornou um assunto necessário, mais aberto a se falar. A violência doméstica, relacionamento abusivo, eu entendo que tem que se partir daí, não é tabu, é necessário falar continuamente nisso dentro do contexto religioso. Respondi? Então, a Cleia. Então vamos ouvir a Cleia. É um prazer para mim estar aqui, tá tendo essa oportunidade de falar, né? E assim, a pergunta que eu tenho para a doutora Jane é com relação à mulher nos dias de hoje. A gente olha para a mulher e a mulher, ela tem o dever de ser bonita, ela tem o dever de ser uma mulher empoderada, que tem uma excelente oportunidade de vaga no mercado de trabalho, ela tem que ter um bom desenvolvimento. Essa mulher tem que ser uma esposa e uma mãe exemplar. Então, essa mulher é atravessada por vários papéis, né? E ela tem que exercer de uma forma, assim, em que ela mesma se cobra. Eu digo assim, eu vejo dessa forma. E, nesses dias atuais, os dias que a gente está vivendo, né? Que, de acordo, assim, com vamos dizer assim, da pandemia, desse momento, assim, atual da pandemia para cá, a mulher, ela já tinha tudo isso envolvendo a vida dela, só que ela tinha aquele momento no trabalho e ela tinha aquele momento em casa, né? Ela tinha um momento de ir para o trabalho, ela tinha um momento de cuidar da beleza dela, né? Ela tinha um momento de cuidar dos filhos, um momento de cuidar da casa. Era também uma jornada dupla. Mas, com os dias atuais, essa mulher entrou no home office, muitas mulheres. E nesse momento de home office, essa mulher começou a ter que, ali naquele momento em que ela tinha que estar só no trabalho, ela estava em casa, os filhos já começaram a não ir mais para a escola, começaram também a ter aula online, essa mãe começou a ter responsabilidade de professora, responsabilidade de mãe, responsabilidade de profissional, responsabilidade de esposa, porque muitos maridos também começaram a trabalhar em casa. Então, essa mulher começou a ser acessada toda hora, né, a todo momento ali dentro da sua casa. Então, imagina o psicológico dessa mulher. Então, eu vejo isso como um abuso. Aí, o que nós, né, você me diria, o que nós nos dias de hoje poderíamos fazer para trazer uma conscientização com relação ao papel da mulher nos dias de hoje, mas assim, desconstruindo dela essa visão, essa cobrança, e assim, tentando fazer com que o homem, né, compreenda e desconstrua também essa visão cultural, onde a mulher é aquela que é responsável dos filhos, é responsável da casa, é responsável de tudo, sendo que é algo que é de responsabilidade dos dois. O que a gente pode fazer para trabalhar isso tanto na criança, tanto no adolescente, quanto na vida desse homem que já está com isso ali já concreto nele? Essa seria a minha pergunta. Nós somos maioria, né, na sociedade, nós mulheres, né? Então, se somos maioria, nós somos maioria na culpa. Mas eu não gosto da palavra culpa, eu prefiro trocar por responsabilidade. Então, desse grande bolo que é a nossa vida feminina, ele se come o bolo inteiro, por fatias. E o que nós fazemos? O que nós mulheres gostamos de fazer? Comer o bolo inteiro. Por isso que somos mais obesas, por isso que morremos mais por isso que adquirimos mais doenças, porque a gente quer o bolo inteiro, porque a gente quer o controle, que a gente gosta disso. Então vamos por fatia, ser compreensivas conosco mesmas. Não dá para fazer tudo. Faz o que tem que ser feito bem e no momento que tem que ser feito. E o ditado é: mulher faz 1000 coisas e homem só uma. Mas nós fazemos, nós somos capazes, sim. Mas sempre vai ser falho em alguma coisa. Então, o discurso da eu dou conta. Você tem certeza que você dá conta?
você está acima do peso, você está com a saúde mental fragilizada, doente, seus filhos não estão bem, mas você está fazendo tudo. Nós falamos isso para nós. E nós repassamos isso até inconscientemente. Eu dou conta de tudo. Eu faço e aconteço. Será? Mas não somos compreensivas conosco e nem solidárias conosco mesmos, de parar e falar: ei, eu não dou conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso fazer por fatia. Ainda que seja em um dia só. Mas esse é o momento disso, esse é o momento daquilo. No período de pandemia, né, nesse contexto home office que você falou, a violência aumentou absurdamente, mais de 50%. Porque os escapes para isso não tinham mais. A igreja, o shopping, o trabalho, a saidinha na vizinha, na amiga, que eram os escapes dos momentos de conflito. Não tinha mais. E aí o que estava ruim já explodiu dentro do contexto familiar. Porque não tinha mais os escapes. Mas por que também? Eu não quero trazer peso, mais peso ainda à mulher. Mas eu quero trazer a reflexão, eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso fazer por partes. Como conscientizar esse homem? Como reconstruir isso na mente dele? Falando, eu não dou conta. Assumindo que não dá conta. O que é difícil para nós também, né? A gente não gosta de assumir que não está bem, que não consegue. Não, a gente quer mostrar que a gente consegue. A gente não precisa fazer isso. Você diz, então, que a gente reforça isso. Reforçar, dizer, é o meu momento. Não, quando a gente não fala, a gente está reforçando isso. Isso, de abarcar tudo. Sim. Ela dá conta, ela sempre deu. E você não fala: não dou. Não consigo, e tudo bem você não conseguir. Então, muitas vezes, doutor, o posicionamento vai evitar muitos abusos. Sim, né? O posicionamento do outro lado. Autorresponsabilidade, né? Eu permiti, então eu preciso parar. Ok. Vamos ver agora a doutora Silvana, então, que tem as suas perguntas aqui, suas considerações. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente estar com esse tema, que é o nosso tema, né, enquanto profissional de saúde, mas muito antes, né, desde o ventre, a gente é mulher, já estava lá colocado, então é o nosso, muito nosso. Né? Não quer dizer que não seja dos homens também, porque é de toda uma sociedade, mas falar desse lugar de mulher é muito importante. E aí vou fazer a minha pergunta, ela é muito simples, mas antes eu vou citar um caso que aconteceu hoje, às 14h15. Eu recebi uma mulher no meu trabalho que faço com violência, 26 anos, ela assim, bem bonita, jovem já é bonita, né? Ela era muito bonita, de olhos claros inclusive. E ela muito fragilizada, encaminhada por um médico, que é uma coisa muito difícil de acontecer se não tiver roxa, machucada. Geralmente os médicos não olham a questão mental, mas ela chegou encaminhada por um médico e ela começou a me contar a história dela. Bom, enfim, ela tinha um relacionamento há 2 anos e ela engravidou. E desde a gravidez o marido chutava o pé, empurrava, dava cotovelada. E ela falou, mas uma semana depois do aniversário do meu filho de 1 ano, que ele começou a me agredir. Né? E aí a minha pergunta vai em direção daquilo que você começou a falar, doutora. Quais os tipos de agressão? Ela é bem básica, mas é muito importante a gente saber, a gente falar quais os tipos de agressão. Quer dizer, ali eu consegui perceber que a agressão já chegou muito antes, mas ela não sabia. Né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que... Muito importante isso. Existe relacionamento abusivo, que é diferente de violência doméstica. Toda violência doméstica é resultado de relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo começa quando? Na adolescência, na juventude, nos primeiros relacionamentos. Os abusos acontecem ali e vão se tornando maiores. E quando há uma fidelização de um relacionamento, que seja uma união estável, um casamento, ou até um morar junto, quando fideliza mesmo, começam a vir as agressões, a violência doméstica. São 5 tipos de violência doméstica. A moral, que é divulgar fotos
xingamentos em público. A patrimonial, que é pouco se falada, que é usar o CPF e não pagar as dívidas, não deixar trabalhar, retirar e destruir objetos pessoais, telefone, batom, carro, casa, roupa. A violência moral, já falei, a sexual, são 5. A violência sexual, que é manter relações sexuais em força, usando força, sem consentimento, inclusive dentro do casamento. A física, que são as agressões, chutes e empurrões, bater. E a psicológica, que é justamente na identidade, no emocional. São esses 5. E a pior e a primeira delas é a psicológica. Então você já vem de um relacionamento abusivo, e aí, partindo já de um relacionamento, começa ou já continua a psicológica. A maioria das vezes ele já está detentor da identidade daquela mulher, do emocional, e aí desencadeia os outros tipos de violência. Fica mais fácil para ele bater numa mulher subjugada, que não sabe quem ela é. Fica mais fácil ele xingar e adquirir a confiança dela, dos bens dela, quando ele já subjugou ela psicologicamente numa frase: você está gorda, você está feia, você não sabe de nada, sua família não gosta de você, sua família não sabe de nada, deixa que eu faço porque eu faço melhor, ou você é melhor assim ou assado. Então ela vai aceitando isso no relacionamento abusivo e numa violência psicológica, ela não percebe. Ela vai se permitindo, vai deixando, vai entregando a identidade para ele. Quando ele, consciente de que ele está fazendo isso, ele já é detentor disso, ele comete as outras violências. É mais fácil bater, é mais fácil xingar, é mais fácil roubar essa mulher que não sabe quem ela é. É isso. E sobre a questão da mulher depender financeiramente do marido, do homem, né? E quando esse homem lança no rosto que ela não tem onde cair morta, e que ela não paga nem as despesas dela e não serviu para nada. Tem homem que ainda diz assim: você não serviu nem para me dar filhos, né? Triste. O que você acha disso, doutora? É justamente a psicológica, né? Essa violência psicológica que ele fez com essas frases, e ela acabou acreditando, porque fez uma escolha de às vezes permanecer em casa, de praticar domesticidade, que eu costumo falar que é um privilégio. Não é por querer, mas é um privilégio você poder ficar em casa e se dedicar à casa e seus filhos. Não é a nossa maioria na sociedade, a maioria trabalha porque precisa. Mas se você tem o privilégio, faça com amor, faça com dom, sem se esquecer. Porque o que acontece é justamente ao contrário. Aquele homem detentor da identidade, ele diz para ela: você não precisa, eu vou te dar tudo. E ela acredita. Porque ela não sabe de outra coisa, ela não tem identidade mais para nada, ela acredita naquilo, e ok acreditar nisso, desde que você não se esqueça de você. Mas justamente isso acontece, ela permite, ela aceita e esquece de si. E aí ela se dedica para os filhos, se dedica para casa, se dedica para o marido, mas não para si própria. E os anos vão passando, e ela vai percebendo que ela é um nada, porque ele também está falando que ela não é um nada. E ela: mas eu não fiz, mas não fez por quê? Por opção dela. Aí que está a autorresponsabilidade. Ele não deixava. Mas por que ele não deixava? Se a vida é sua, você pode dirigir isso no relacionamento. Ei, eu não preciso, mas eu quero, eu tenho meus anseios. Eu quero estar mais bonita, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ler um livro, eu quero fazer um curso. E dá para fazer tudo isso cuidando de filho e casa. Dá para fazer por fatias. Basta você querer. A questão do: eu posso fazer tudo? Faça por etapas, que dá para fazer. Esse de não consigo dar conta, não consegue quando você quer fazer tudo junto. Dá para você manter um casamento, manter uma casa, manter filhos e cuidar de si. Quando a gente quer, a gente consegue, desde que não sobrecarregue. Mas infelizmente, quando isso acontece já dentro do buraco da violência doméstica, é a primeira coisa que se ressurge, porque é a primeira justificativa que ela dá para não sair daquela situação. Mas eu dependo dele. E agora? Vai faltar. Que será de mim? Não tenho para onde ir. E a segunda justificativa são os filhos.
O que serão dos meus filhos? Eu vou estar sozinha, sem dinheiro, e eu vou colocar meus filhos aonde? Sem a ausência do pai. Ela pensa em todo mundo, menos nela. Não é compreensiva consigo mesma. Não entende que ela permitiu, e o fato de você entender que você permitiu, te dá o controle na mão. Se eu permitir, eu posso não permitir mais. Alguma coisa eu tenho que fazer. Mas ela não traz para si, ela prefere culpar a sociedade, a igreja, o agressor, a situação ela culpa, não tenho, não fiz e agora. Mas não trazer para si. Quando ela traz a responsabilidade para si, ela consegue enxergar o caminho. Ah, mas como que eu vou saber disso? Saúde mental, buscando autoconhecimento, conversando, lendo, entendendo, criando redes de apoio para se fortalecer, para sair desse tipo de justificativa financeira e os filhos, né? A doutora Luzia levantou uma questão muito interessante, onde essa mulher, ela tem a questão financeira. Aí agora eu vou para o outro contraponto. E aquela mulher que tem seu carro, seu emprego, seu salário, sua independência, sua herança, sua faculdade, né? Muitas vezes a gente vê todas as profissões, inclusive psicólogos, advogados, médicas, né? E que acabam por viver a violência doméstica. Juíza, né, recentemente teve um caso em Minas, onde a juíza foi assassinada pelo companheiro, né? Então, assim, pelas cenas, pelo tipo de carro, a gente via que era um outro tipo de padrão. Sim. E, assim, uma juíza, delegadas, inclusive, sofrem de alguma forma. Não tem, o que você pode dizer sobre isso? Classe social. Não tem idade, muito embora a maioria na violência doméstica está depois dos 25. Relacionamento abusivo sempre antes, é mais a juventude e a adolescência, mas não tem classe social, é para todas. Para essa que já está constituída, é o mesmo ponto, é a identidade. Ela tem tudo, ela faz tudo, mas ela não tem a si própria. Por quê? Ela permitiu, foi permitindo, buscando, idealizando um homem, um amor, um casamento perfeito. A idealização que a igreja prega, que a sociedade prega. A maioria das mulheres adultas vítimas idealiza um pai ausente, um pai perfeito, ou que elas tiveram muito, ou que elas não tiveram. Um alcoólatra, um abusador. Uma figura paterna que ela idealiza e sonha com ele. Então, ainda que ela conquiste ou não conquiste algo para si, ela está idealizando essa figura paterna, essa figura masculina. E quando ela não consegue isso, ela fica buscando nos relacionamentos. Ela fica tentando salvar homens, idealizando aquele. Não, aí ele está nervoso, ele é assim mesmo. Mais um dia eu vou orar, eu vou salvar, eu vou levar para fazer isso, eu vou aconselhar. Não é função dela, mas ela faz isso. Nós fazemos isso, nós mulheres. E nessa idealização, nesse tentar salvar esse homem, que na verdade ela quer ansiar a idealização dela, ela fica suportando e vai levando. Porque ele tem algo de bom. E ela só fica nesse algo de bom dele. Tentando salvar esse homem, mas na verdade o que ela está buscando é a identidade dela e aquele homem. Por isso que é importante a saúde mental e a busca do autoconhecimento, a busca da sua identidade, para saber por que eu fico tanto nesses relacionamentos. Por que eu tenho tal dedo podre, né, que se fala. Essa frase dele tem alguma coisa de bom? É quando a pessoa diz assim, no fundo ele é bom. No fundo ele é bom. Ele não é má pessoa. Pois é. Né? É aquilo que eu falei lá atrás, não... Mas e quando diz, ele compra comida, não deixa faltar. Né, não me falta nada, é o ciclo da violência que eu falei à tarde. Existe o ciclo da violência, que é o relacionamento, o atrito, onde vem a violência ou o abuso, e depois vem a fase da lua de mel. Todo relacionamento não é perfeito, ok? Todos nós aqui temos relacionamentos, nenhum é perfeito. Sempre vai haver atrito. E do atrito, o que vem depois? Um abuso? Uma violência? Se é comum, está errado. Se é de vez em quando, que é justamente o que acontece na maioria das vezes, a gente leva, a gente conversa, a gente faz acordo, a gente faz renúncia. É um casamento, né? Um namoro, enfim. É um relacionamento.
Vem o atrito, se conversa. Vem o atrito ou vem uma violência e um abuso. E depois da violência e do abuso, vem a fase da lua de mel. É as promessas de que vai mudar, é as viagens, são os presentes, são eu vou na igreja agora, eu vou conversar com o pastor, eu dou o melhor sexo depois de uma violência. Sempre existe o melhor sexo depois da violência. E a mulher fixa nessa fase. Ela esquece o atrito, ela esquece a violência e ela fica só na fase da lua de mel. Ele fez tudo isso, mas depois ele me deu isso. Ele faz tudo isso quando fica nervoso, mas depois ele promete, eu acredito. E ele até melhora 1, 2 dias, 3 meses, 6 meses. Depois vai vir o atrito, porque é comum de um relacionamento. Mas vem a violência de novo, volta para a lua de mel e ela fica ali. E dependendo da dimensão dessa violência que você está falando, pode haver até uma coisa mais grave, morte, Sim, né? a morte. Então é perigoso brincar com isso, né? Muito. Dentro da violência doméstica tem um crime de ameaça. Você vê, a violência doméstica, eu fiz a diferença. Relacionamento abusivo não é crime, violência doméstica é crime. Os 5 tipos são crime. E ele sempre começa com ameaça. Quando ele vê um pouquinho que ela está reconhecendo a identidade, ele faz a ameaça. E nós, como sociedade, a gente não dá muita atenção para o crime de violência, de ameaça. Ah, mas cachorro que late não morde. Será? Tem ameaça, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa ligar um satélite e ficar esperto. Eu já atendi uma moça às 9, que às 18 ela estava morta. Ela foi buscar ajuda por um crime de ameaça. Ah, não sei se ele vai fazer. Ele falou que vai. Quanto tempo vive nisso? Há 20 anos. Mas só agora que você buscou ajuda é porque eu não aguento mais. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Esse eu acho é muito mais forte. Nós valorizamos, né? Infelizmente, muito mais o eu acho que não vai fazer nada do que a própria ameaça. A gente tem que valorizar o crime de ameaça. Ele é um crime, ele não está lá à toa, porque dele vem o aviso do que a pessoa é capaz de fazer. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Se você fizer isso, eu te mato. Ele está avisando do que ele é capaz. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas o que acontece com a mulher, ela se subjuga e ela se fecha. Não, acho que ele não é. Foi porque ele estava nervoso. Doutora, nesse Isso é caso, triste. seria importante falar da rede de apoio. Sim. Porque a mulher, ela não procura ajuda, porque às vezes ela vai procurar ajuda no familiar, ou até na própria igreja, ou na comunidade, e só vem um homem com aquela imagem de um homem bom, do marido bom, que honra com os compromissos, que é um ótimo pai. E ela acaba ficando desacreditada, né? Ela tem esse sentimento, ela tem essa imagem dela mesma. E como seria uma mulher que está sendo vítima, como que ela poderia procurar essa rede de apoio? Na verdade, ela tem que formar essa rede de apoio. Quando não acontece um flagrante, não tem o que se fazer. A rede de apoio é o Estado. E é falho, muito falho. Quando ela não aconteceu o flagrante, mas ela já está auto se conhecendo, está se amando, está percebendo, ela já tem que fazer a rede de apoio. Porque quando ela está nessa fase, ela já está isolada, porque ele já isolou. Ele fala mal da família, ele fala mal da igreja, ele fala mal da vizinha, ele fala mal de todo mundo. Que ninguém presta, só ele. Ela já está isolada. Ela percebeu, ela vai formar a rede de apoio. Amigas, irmãs, parentes, a mãe, o pai, a família, a igreja, a sociedade, o trabalho. Ela vai formar a rede de apoio. Eu estou vivendo isso. Estou fazendo isso. E a rede de apoio também, quando percebe isso, mas não é nítido ela falar, que também é muito mais importante, a rede de apoio dá esse acolhimento sem julgamento. Se ela procurar, esteja sempre disponível, não para dizer o que ela tem que fazer, mas para dizer, estou aqui, posso te dar um apoio. E às vezes um apoio é dar um abrigo mesmo, que às vezes ela tem que sair correndo da casa dela. E o outro lado da rede de apoio, quando você percebe, mas vê que ela não percebe. Qual a sua função para ser rede de apoio para ela? Fortalecer as qualidades dela. É dizer, você é linda, você não precisa disso. É levar ela a se arrumar. É mostrar uma live, é indicar um livro, é indicar um filme. Falar sobre isso, mas não trazendo ela no contexto. Mas ir pelas beiradas.
e não julgar e nunca falar mal dele. Não falar mal do opressor ou do agressor, nunca. Mas potencializar as qualidades dela. Porque ainda que ela não enxergue, ela sabe que pode contar com você. E quando ela começar a enxergar, ela já está fortalecida por você. Então fica mais fácil de ela sair e te buscar como rede de apoio. E a rede de apoio já vai estar preparada porque já tinha percebido. Então quem vai fazer a rede de apoio é ela própria. E se ela não faz, a gente que está de fora tem que ficar atenta. E as mulheres dão sinais, né? Quando estão vivendo um relacionamento abusivo, uma adolescente, uma jovem ou uma mulher. Você vê ou ela muito bonita, muito sensual, ou você vê muito ela muito retraída, muito ausente. São alguns sinais. Então, você que está ali em torno da situação, você vai percebendo esses sinais. A fala, o jeito, a vestimento, como que é, como que não é. Você também percebe o homem abusivo. É aquele muito simpático, muito bem vestido. Eu falo para minha esposa, eu sempre desconfio desses homens muito simpáticos, muitos cavalheiros. É muito cavalheiro comigo, mas aí você olha, você não vê tanto com a mulher dele, assim, né? Vamos dizer, a esposa, a companheira ali, você não vê isso. Mas com as outras é tão solícito, eu fico muito atenta a isso, percebo muito. Você pode ter certeza que tem um negocinho ali. É só olhar mesmo, né? Ser bem intuitiva, percebendo a situação. Né? Porque realmente eles fazem isso. Se vendem como bons, a sociedade vê como bons e não vê entre linhas o que está acontecendo. Algumas vezes eles falam até mal da mulher. Falam mal da esposa. Uma imagem ruim. Degradando dela, porque, sim, não sabe, não faz, deixa que eu faço. Ela nunca sabe de nada. Essas coisas assim. A doutora Jane trouxe a fala sobre os tipos de violência. Sim. Né? E 80% das mulheres que são vítimas de violência sexual têm idade entre 10 e 14 anos. Né? E geralmente essa violência, a maioria das vezes, ela é realizada por um pai, padrasto, um tio. É uma figura de afeto, é alguém que essa criança, que esse adolescente confia, né? Que faz parte ali da vida dessa criança, desse adolescente. Aí a minha pergunta é: o que poderia ser feito na escola? Eu digo assim, porque essa criança, ela sai do seu ambiente, né? E ela vai à escola, até a igreja mesmo, o ambiente social onde ela convive ali. E ela traz sinais ali. E o professor, ele acaba observando e percebendo o que está acontecendo ali com aquela criança, com aquele adolescente. E aí, assim, eu queria saber o que esse professor pode fazer quando ele observa esse comportamento, ou então até mesmo quando essa criança sente uma confiança com relação a esse profissional e traz ali o fato em si. Essa é a minha pergunta. A igreja, ela precisa entender que ela tem uma responsabilidade social e psíquica com as crianças muito grande. Não é uma escolinha, não é um passatempo. Porque ali no momento que ela está entretida entre as crianças, entre a mesma idade, ela vai falar, ela vai externar de alguma forma. Então aquele líder, aquele responsável ali, não pode ser aquele que... o tio da escolinha que todo mundo gosta. Não, o perigo inclusive está aí. Tem que ser um profissional que faça essa leitura. Porque o estar separado do culto, ainda que seja uma linguagem dele, tem um significado. Ali ela vai poder se abrir. Aqui você está segura. Porque no meio de adulto não é o seu lugar, vamos dizer assim, não é a sua linguagem. Então a igreja tem que ver com esses olhos. Ela vai ser afastada, vai entrar no contexto dela e ali ela pode falar coisas que ela não fala em casa, que ela não fala aqui. E o profissional que está ali tem que estar atento a isso. A mesma coisa na escola. A gente sabe que quem está ali estudou para estar ali. E ele tem, né, as suas matérias na formação sobre essa leitura com essa criança. Assim como a igreja, ou o líder, e uma escola, ou outro ambiente, ele sabe das suas obrigações sociais e até profissionais. Nas escolas e clínicas, assim, tem hospitais, as notificações compulsórias, o encaminhamento ao conselho tutelar, à delegacia, são responsabilidades que você pode fazer, que nem sempre funcionam como deveria.
mas você tem que fazer essa parte, você tem que fazer a sua parte. Tem a denúncia, que é o 180, você pode fazer anonimamente, guardar seu protocolo, que vai acontecer de irem equipes multidisciplinares naquele endereço que você indicou. Não vai acontecer, infelizmente, ainda de uma forma como deveria, efetiva. Nós temos uma lei maravilhosa, mas a gente sabe que não funciona muito na prática. Mas entender essa responsabilidade de fazer. Muitos desses casos de abuso são descobertos, são trazidos à consciência na violência doméstica. A mulher lá nos seus 35, 40, a gente sempre reforça para as mulheres que a gente entende, falar onde você buscou esse homem, essa figura paterna que você está buscando nesse relacionamento. A gente leva ela lá para a primeira infância, de uma forma emocional ali com ferramentas. E o que a gente descobre? Um abuso. E aí ela se culpa e ela quer ser protegida por alguém que ela não foi. E aí lá na frente o que ela está buscando no homem é uma proteção. Mas ela está com um homem abusador, que é o mesmo, mas tentando salvar. Porque na verdade o que ela só quer é proteção, que ela não teve. Muitas lembram, porque estava tão inconsciente, foi tão dolorido que estava lá escondido. E aí com ferramentas a gente vai trazendo, vem aquele clarão, uau, eu lembrei disso, então é isso que eu estou buscando, então é isso que você vai ressignificar, reconstruir, liberar a gratidão, liberar o perdão e construir uma nova história, para não ficar caindo e tentando salvar homens, na verdade buscando aquele protetor. Aí na qualidade, assim, eu como psicóloga, né, mas também sou mãe, responsável, professores, o que a população no geral, assim, vendo, observando essa necessidade, o que poderíamos fazer para trazer essa conscientização? Você as falou, escolas, pode ser sim, assim. para as escolas. É fazer isso aqui que a gente está fazendo. É falar. Chegou uma fase, alguns meses atrás, que eu me cobrei, falei, eu estou tão repetitiva. Por que eu falo muito da mesma coisa? Mas eu fui trazida, né, a consciência. Falou, não, você precisa. Quanto mais falar, melhor. O óbvio precisa ser dito. Quanto mais a gente replicar, melhor vai chegar aos ouvidos de alguém. E a cada lugar que eu vou, eu vejo o rostinho, às vezes, de umas pessoas, eu vejo a surpresa no que eu estou falando. Então, nunca vai ser demais. Então, é falar. Livros, se mostrar aberto, é fazer o acolhimento para o seu filho, para uma outra moça, para a sua vizinha, para a tua irmã, para outra mulher. É fazer o acolhimento, ei, estou aqui, não vou te julgar. Eu sei que atrás de você tem uma história. Eu estou aqui para te acolher. E às vezes acolher não é só dar o seu teto ou não, o ser apoio. Mas para dizer assim, ei, eu posso te fortalecer. Eu sei quem você é. Não vou te julgar pela sua roupa, ou seu decote, ou sua crença. Mas você é uma par minha. Você é mulher como eu vou te entender. É possível, então, estar sendo vítima de algum tipo de relacionamento abusivo e não perceber isso, né? Então, você está dizendo, replicar é importante porque a pessoa, num momento como esse, pode se descobrir, né? Sim, muito, acontece bastante. Eu começo a falar sobre os 5 tipos de violência e elas acham que é só apanhar. É só um tapa. Não, não é. Inclusive, a pior é a psicológica, mas ela não entende que é a psicológica. Relacionamento abusivo, a gente fala isso com as mais novas, elas falam assim, nossa, mas é isso? É. E aí eu faço a perguntinha, porque vem essa pergunta também. Como eu sei se estou vivendo? Eu falo, você sorri mais ou chora nesse relacionamento? Na pergunta, a pessoa já respondeu, já está chorando, que ela sabe. Se perguntou é porque já tem dúvida, é porque já está vivendo. Quando ela vai responder isso, ela se encaixa. Eu tenho chorado mais nesse relacionamento do que sorrido, então está dando ruim. E na adolescência, na juventude, é a fase do querer pertencer, né? É a fase do querer estar sendo acolhida, dos primeiros relacionamentos. E a mulher, a menina, infelizmente, é nessa fase que ela está se entregando e permitindo as coisas para ser aceita, para namorar aquele rapaz que ela acha que está apaixonada. Às vezes está, mas ainda não amadureceu. E ali ela vai fazendo concessões.
solta o cabelo, prende o cabelo, não usa tal roupa, não usa batom. E ela vai permitindo, entregando a identidade dela para ser aceita. Isso já é um relacionamento abusivo. Teve um colégio que nós fomos, pela página, né, com a minha equipe, que a menina no final da palestra, eu vi ela bem atenta, ela toda hora abria o caderno e fechava, e eu só de olho, né? No final ela veio e trouxe uma lista de 15 itens que ela tinha que cumprir para namorar aquele rapaz. 15 itens. Se meu marido me der um, eu vou pensar no caso dele. Mas eu li alguns itens ali, tinha não usar calça branca, parar de seguir algumas pessoas, não usar batom vermelho, ligar para ele quando acordasse, quando fosse dormir, umas coisas assim, né? Eu achando aquele absurdo, eu olhava para ela, eu falei, você cumpre isso aqui? Ela, eu cumpro. Por quê? Porque eu quero namorar ele. Porque eu quero ser aceita por ele. E para mim aceitar, eu tenho que fazer. Eu falei, você sabe que você está vivendo um relacionamento abusivo e que você não precisa disso, né? Eu sei, tia. O que eu faço? Eu falei, você precisa namorar ele? Ai, mas ele é isso, ele é um menino. Né? Eu falei, mas você é mais do que isso. Você não precisa não ser você. Ela vou pensar. Aquele jeitinho de 15, Isso pode ter a anos. ver com a autoestima Sim, também? muito, com o muito, que foi muito. construído dentro de nós, o que a gente sente a respeito da gente mesmo, né? Muito. A gente tem a tendência, se a outra falar, você fica melhor com esse batom, você já fica na dúvida, será que é mesmo? Acho que é, né? Isso. Ele não me deixa fazer isso hoje, A falsa ideia é que mas ele vai mudar, né? Que eu vou ser aceita e depois que eu for aceita, ele vai mudar. fazer, né? A síndrome da salvadora, né? Depois que eu for aceita, ele vai me ouvir, ele vai me amar mais, e aí o que eu falar ele vai fazer. Doce engano. Principalmente, todas são casadas aqui, sabem que não muda. Não muda. Então, essa doce ilusão que as meninas têm, precisam ser destruída, né? E cabe a nós, mulheres mais maduras, mais velhas, falarem, replicarem isso. Não vai mudar, não vai acontecer. Se ame, ele tem que aceitar do jeitinho que você é. Teve uma outra moça também no contexto religioso que ela falou assim, eu aceitei namorar, e ela era do louvor da igreja dela, e a primeira coisa que ele pediu era para sair do louvor, porque muitas pessoas iam olhar para ela e ele não gostava disso. E eu falei assim para ela, mas ele te viu como? Ele te viu lá. E ele gosta de ter te visto lá, justamente porque é o seu dom, é o teu chamado, ele sabe o quão linda você é cumprindo aquilo ali. Não é que ele não queira que os outros vejam, ele quer ter só para você, só para ele. Ele não quer que a imagem linda de você cumprindo o teu chamado seja de outro, só dele, ele quer a tua posse. E eu falei assim, e cadê sua liderança? Vem cá, Katia. Cadê a liderança que não viu isso? O que você vai falar? Fala o seu nome. Fugiu. Eu falei, e a sua liderança viu isso? Tia, eu pedi para sair. Eles não falaram nada, não perguntaram para quê? Não. Então ela deu um sinal. Depois de um namoro, ela pediu para sair. Ninguém falou nada, ninguém questionou. Olha só, como a rede de apoio tem que ficar atenta. E não viu. Ela só simplesmente pediu um tempo e... Eu vejo essa situação, geralmente assim, as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, assim, pela minha percepção e pela abordagem que eu trabalho, a necessidade de aceitação e pertencimento que não foi suprida na infância. Então, pode produzir ali um esquema de abandono. E essa mulher, ela precisa ser aceita, tem essa necessidade de ser aceita, se sentir pertencente. Então, para ela não sentir aquela dor de novo, porque a dor da separação, a dor de não ter alguém cuidando, ela sente aquilo dia após dia, né? Aquilo vem de vez em quando, a gente chama de esquema desadaptativo, aquela dor, aquela angústia. E aí, para tentar suprir essa carência afetiva, ela tenta se unir a essa pessoa e acaba se subjugando. E aí ela tende a ter esses comportamentos que você trouxe de fazer tudo aquilo que a outra pessoa quer, né? Então, assim,
eu vejo assim que é uma carência afetiva e que a gente precisa trabalhar, né? A gente, eu digo, como psicólogo, precisa trabalhar para poder trazer essa ressignificação. Não só vocês, profissionais da área, mas a sociedade no entorno, né? Porque essa vergonha social que elas têm, que é isso, né? Vem de quem? Vem de nós mesmos, que julgamos aquela mulher que não casou até os 30, não teve filho, ou não está casada, ou é a solteirona. Isso é muito feio. Né? A que não deu certo, a divorciada. Nós fazemos isso entre nós mulheres, né? Não há sororidade. Ou até há, eu falei isso mais cedo. Até há sororidade, porque é fácil, né? Juntar mulheres, né? Basta ter uma festinha, um bolo de chocolate, alguma coisa, fácil juntar. A dororidade pelas mulheres negras, fácil falar sobre nossas dores. Agora, e a solidariedade? É uma palavra muito mais velha do que essas duas e não se tem tanto, não se pratica tanto. Ser solidária com a outra. Existe uma história por trás dela. Porque não casou, porque não quis casar, porque não quer ter filhos, porque divorciou. No contexto religioso, então, isso é fortíssimo. É divorciada porque ninguém quer saber. Já estigma que foi tola. Não foi uma mulher sábia. Não sabe se ela foi traída, se ela foi violentada, não sabe o contexto, mas já julga. Está divorciada na igreja, a mulher, ela é uma mulher divorciada, que vive de pensão, às vezes não tem renda. Agora, e o homem quando é divorciado? No contexto religioso, ele é um homem solteiro. Ele é a bênção de um montão. Ele não é um homem divorciado. Ninguém nem quer saber se ele bateu ou se ele fez alguma coisa. Ele não precisa, mas a mulher ela já é julgada sem abrir a boca. A mulher divorciada, né, no contexto religioso, infelizmente. O papo está muito bom. Tem puxando. muitas, vai puxando. Tem muitas vertentes aí para gente. Mas você falou um pouco sobre a dororidade, né? Então é um conceito. A gente tem alguns livros apenas, não tantos, mais novos, é isso. E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é legal. A dororidade, eu li, foi a criadora, né, do termo, esqueci o sobrenome dela, Vilma alguma coisa. E eu li, logo me identifiquei, cheguei a me emocionar com o livro, porque é a união de mulheres pela sua dor. Né? Principalmente ela, por ser mulher negra, trouxe esse tema, mas sabemos que existem uniões de mulheres por outras dores, né? A violência obstetrícia, numa gestação, as solteiras, as divorciadas, cada uma com a sua dor, as casadas, mas partiu-se de uma união de dor contra o racismo e pela cor da pele, né? Que aí a gente vai para a estatística da violência doméstica, que é o nosso tema. 61% das vítimas são negras. A adolescência, a juventude de uma menina negra é solitária, é muito sozinha. Eu nunca sofri violência doméstica, mas trabalhando nisso, estudando isso, eu descobri relacionamentos abusivos, de que eu permiti justamente por causa da cor da minha pele. E eu falei, uau, eu permiti isso porque eu queria ser aceita, porque ninguém quer namorar uma menina negra. Então você permite algumas coisas para ser aceita, principalmente porque você é negra, que você não é aceita. Então a menina negra que precisa ser ouvida, que precisa ser entendida pela sua dororidade, ela não é ouvida, ela não é aceita. E trazer esse tema para ela é muito importante, potencializar a cor, a autoestima, a identidade dela, para justamente não cair numa violência doméstica. Graças a Deus eu não caí. Mas quando eu me deparei com os relacionamentos que eu tive, eu falei, uau, por isso que eu fazia isso? Uau, por isso que eu fiz isso? Só porque me sentia solitária, porque eu ouvia que eu não era menina para se namorar porque eu era negra. Nasci numa cidade oriental, muitos orientais. Então, na minha sala, eu era a única negra. Então, alguns meninos, na fase dos seus 13, 14, que a gente começa a querer beijar na boca, os meninos falavam assim, eu quero ficar com você, porque eu era a menina legal, porque eu era a adolescente inteligente. Mas ninguém pode saber que a gente ficou, ninguém pode saber que a gente namora. Eu achava de boa isso.
Eu achava de boa. Tava beijando? Eu quero beijar. Mas foi agora, na fase adulta, gente, que eu identifiquei isso. Lendo, estudando, eu falei, uau, me veio a consciência. Falei, eu me permitia muitos relacionamentos abusivos, simplesmente porque eu queria ser aceita. E eu lembrei de falas, lembrei até de rosto. Eu falei, meu Deus, Jesus, liberei perdão para todo mundo. Mas, olha só como isso é forte. Muito forte. E as estatísticas estão aí. As mulheres maduras, negras, morrem mais do que as brancas. Porque, infelizmente, o racismo está em todos os aspectos. A violência sexual acontece mais com mulheres negras. O dossiê, o ano passado que saiu, o dossiê do Estado de São Paulo 2020, foi que uma mulher branca ela é mais importunada sexualmente do que uma mulher negra. E a mulher negra é muito mais estuprada do que a mulher branca. Então, entre uma carne branca e uma carne negra, o homem prefere dar uma cantada na branca e destruir uma negra. E você falou também um pouco sobre a violência obstétrica. Sim. Eu ainda não me aprofundei tanto, mas o pouco que eu li, ao pouco que eu ouvi, eu acho que eu não vou saber lidar. Porque é tão desumano, inclusive com mulheres negras. Né? Eu ouvi lá de uma moça, essa daí é negra, ela sabe o que é dor. Então deixa ela chorar mais um pouquinho. Meu Deus! E aí eu deixei um pouquinho de lado, eu falei, isso aqui eu vejo depois. Eu vou focar mais nisso aqui, que isso aqui eu acho que eu não aguento ainda não. Porque acontece muito e não se fala. Há um índice muito maior de violência obstétrica naquele momento, de deixar as mulheres... com as mulheres negras. Sim. 60%. E muitas vezes ela perde seu bebê ou perde a própria vida. Não fala. Porque ela vem carregada, que historicamente ela é mais forte, ela aguenta a dor. E realmente isso é muito triste, porque nós somos seres humanos independentes, né? Sim. Da nossa a miscigenação no nosso país é muito grande. É onde não deveria existir isso. Porque todos aqui temos, vem de algum ponto. A miscigenação aqui é muito grande. Eu fico assim, indignada, ao mesmo tempo triste. Fico apavorada com essas coisas quando eu vejo. E olha, você estava falando da igreja, como é o racismo na igreja? Então, existe o racismo da igreja e o racismo na igreja. Tem a diferença, né? O da igreja é só olhar para a liderança, né? O contexto religioso mais conservador, mais antigo, você não vê liderança negra. Do neopentecostal para que você já vê mais aqueles que se denominaram líderes ou que alguém o denominou na fase neopentecostal. Aí você vê uma ascensão mais negra. Isso é o racismo da igreja. O racismo na igreja vem justamente por não se falar nisso, não se potencializar as pessoas negras, trazendo num contexto, falando sobre isso, se dedicando a trazer o texto, porque a menina negra ou o menino negro lá fora, na sociedade, ele vai sofrer e vai ouvir. Chega na igreja, ele ouve que ele é imagem e semelhança de Cristo, mas ele fica na dúvida. Ele está perdido, porque ele sente na pele outra coisa na rua, na sociedade, e dentro da igreja dele ele ouve outra coisa. E ninguém, na verdade, dá uma explicação para ele. Ninguém acolhe ele para entender o que ele sente, o que ele pensa sobre isso, ou trazer um norte. Se aqui você entende que você é imagem e semelhança, você precisa propagar isso lá fora. Mas lá fora ele é massacrado. E na igreja se trata de uma forma bem leve, né? Ou nem se fala. Que a maioria acontece isso, nem se toca nesse assunto. Assim como o feminismo, assim como a violência doméstica, que não é tabu. Não é tabu, é assunto necessário.
falando em feminismo, a gente está nesse tema, né? É o tema de março, e o feminismo Dia Internacional da Mulher surgiu com a luta das mulheres pela equidade, pela igualdade de condições, né? Eram mulheres que já trabalhavam, estavam lutando ali. E aí eu vejo muita gente com preconceito com o termo feminismo, sendo que eu gosto sempre de colocar que o feminismo não é... Aprendi isso, né? A gente não nasce sabendo. Não é o contrário de machismo. Não. Né? O feminismo é outra vertente. Aí gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o que eu tenho replicado, e é o meu conceito... O peso que essa palavra feminismo traz, né? O feminismo, ele nasceu de várias vertentes, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina, e eu gosto de potencializar uma feminidade bíblica, que é a que existe, é a mais linda, é a redenção de Cristo, ela é maravilhosa, é a única que pode gerar outra alma dentro dela, e isso não precisou de nenhum movimento dizer o que eu posso, o que eu não posso. Então eu creio nisso. Eu sou feminina e não feminista. Muito embora eu tive ganhos sociais, né, com o feminismo, com o movimento feminismo. Ganhos sociais que eu posso usufruir deles, mas não foi só ele que me deu. Não dou esse poder ao movimento de dizer o que eu sou, e nem eu dizer que sou ele. Eu sou livre. Porém, quando a gente vai lá no nascimento do feminismo, principalmente na Revolução Industrial, na luta-se por trabalhar, né? Eu ouvi, você só trabalha por causa do movimento feminista. Eu falo, não. O movimento feminista, quando ele lutou por esse direito, ele nunca me perguntou se eu queria estar lá, ele nunca me convidou, porque se você olhar e você ler, não tinha uma mulher negra, porque as negras estavam de babá cuidando. Então, o primeiro movimento feminista que se lutou por isso não convidou as mulheres negras, tanto que se abriu tantas vertentes por causa disso, e aí nasceu o feminismo negro. Mas se um movimento que nem me convidou no início me fez ser representada, porque eu não precisava lutar por direito de trabalhar, eu já trabalhava, meus ancestrais faziam isso, foram escravizados por isso. Por que eu vou dizer que eu sou um movimento que nunca me convidou? Que eu precisei lançar um próprio? Então eu não faço parte de um movimento que não me representa nesse sentido. Mas tive seus ganhos. Teve outra que me falou, você só pode falar hoje no microfone porque o movimento feminista te deu esse ganho, te deu o direito ao voto. Tive ganhos sociais, como eu falei, mas o direito de falar vem da minha própria reconstrução, vem do que eu creio. Cristo, quando ressuscitou, ele chamou uma mulher, e ele falou, você vai lá e dizer, vai lá e proclamar a minha palavra. Ele podia ter feito isso a um homem, não, ele fez uma mulher. Então eu entendo que o meu direito hoje de poder falar vem disso, vem do que eu creio. Isso, infelizmente, é muito deturpado, né? Ao mesmo tempo que te dá direito, te tira direitos. O movimento quer te dar o direito ao aborto. Ok, mas quem morre mais no aborto? Mulheres. Então, como uma mulher quer me proteger se ela quer me dar o direito de matar outra mulher? E quem morre nos abortos, como eu falei, mulheres. Mulheres o quê? Negras. Então, não posso ser de um movimento que diz, pode matar a sua irresponsabilidade ou o que aconteceu com você, porque o teu corpo é o teu corpo, e não se preocupe com as consequências disso. E vocês, profissionais da área da saúde, né, me incluo como psicanalista, sabemos do que acontece com uma mulher que comete abuso, que comete o aborto. Nós sabemos do que fica instalado na sua psique, lá na fase adulta, como o corpo dela vai falar. Mas o movimento não fala sobre isso. E quando eu digo isso, eu não estou falando mal do movimento em si. Estou falando da minha percepção, da minha vivência com o movimento. E como eu falei, eu tive ganhos sociais, mas não me denomino um movimento. A gente está falando de violência doméstica, né? Só que, geralmente, quando a gente traz essa fala com relação à violência doméstica, a gente acaba associando
a violência marido-mulher. Geralmente a gente acaba fazendo essa associação, né? Pensando somente com relação a isso. Mas a violência doméstica, ela abrange, né, a relação pai e filho, Sim. né? Ela abrange mãe e filho, né? A relação ali doméstica mesmo. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso para nós, para que houvesse uma conscientização com relação a isso. A lei, ela veio somente para o gênero feminino, a proteção do gênero feminino. 2018 se incluiu os transexuais, mas desde 2006 ela foi criada para o gênero feminino. Então todo abusador, opressor, agressor, ele pode ser qualquer pessoa. Um neto, uma neta, um filho, uma filha, uma mãe, a vizinha, o tio, o pastor, a mulher do pastor, a líder de algum ministério, pode ser o seu filho, né, como eu falei, pode ser qualquer pessoa, inclusive outra mulher. Mas a vítima da Lei Maria da Penha é sempre o gênero feminino, sempre. Aí, o que essa pessoa que é vítima, porque assim é muito difícil para um jovem, eu atendo jovens, né? O meu público-alvo é criança, adolescente e jovens adultos. Então, assim, nessa faixa dos 18 anos, 17, 19 anos, às vezes vem de uma criação onde os pais colocam para eles como se eles fossem os donos da razão, né? Você é meu filho, você não tem o direito de fala aqui. Então, é um abuso nessa relação. E aí, às vezes esse pai sempre agrediu fisicamente. Houve uma violência física nessa relação pai e filho. E aí, é difícil para esse adolescente ou essa jovem que já se tornou uma adulta romper com aquilo ali, porque ela olha para o pai e ela vê uma figura ali, olhando pelo lado religioso, ela não pode se opor, porque a religião diz que ela tem que honrar aquela pessoa. Eu não digo de agredi-lo, mas eu digo de tomar medidas cabíveis com relação a isso. E assim, qual a orientação que a doutora Jane dá num caso desse, de um adolescente que está sofrendo uma violência física, ou então até esse jovem que já se tornou adulto e não sabe o que fazer, mas tem vivido nessa situação e a crença dele, ele assim está ali arraigada e ele não consegue tomar uma atitude com relação a isso. Mais uma falha, né, do contexto religioso. Você tem que honrar pai e mãe, você tem que honrar pai e mãe. E honrar não é se subjugar. Honrar não é aceitar ser abusado. Honrar é ser grato, porque ele te deu vida. E enquanto você é menor, ok, você está ali. Reconheceu que é abusiva a relação, honre-os, mas não precisa conviver com o abuso. É saber se afastar para se viver o seu eu de forma saudável, sem desonrar. Estar afastado e não permitir abuso, dizer, ei, aqui não é desonrar. Honrar é você cuidar quando precisa, é você suporte quando pedido, é você não falar mal, é você não denegrir, cuidar quando necessário. Isso não quer dizer conviver com o abuso, é se respeitar, né? O controle, né? O abuso que vem dos pais com isso e que a igreja também reforça mais, faz ele ficar nesse papel de vítima e não saber o que fazer. Isso para esse lado é pecado e para esse outro lado aqui eu estou desonrando. Não, é saber separar, mas precisa ser falado isso, precisa ser discipulado isso. E com relação a uma jovem que já chegou na idade adulta e o pai continua agredindo fisicamente, a doutora acha que é interessante fazer denúncia ou não? Não é ser interessante, é necessário. Então... Mas ela precisa saber disso. Eu estou sendo uma vítima de violência doméstica pelo meu pai. Eu sou uma mulher adulta. Eu preciso dar um fim nisso. O interessante na fala da Cleia, né, mas é assim... Eu também usaria essa questão, e essa palavra se é interessante, porque a gente tem culpa. Responsabilidade. A gente sente culpa, às vezes, por denunciar. Sim. Por fazer o correto. Fazer o correto. Até porque, por causa de uma passagem bíblica que diz assim, ai daquele por quem vier o escândalo. Aí você acha que você denunciando, você está escandalizando.
É quando, na verdade, você está falando uma coisa que não foi você que fez, mas que alguém está fazendo com você. Isso. Mas a gente traz essa coisa. Seria interessante eu falar? E aí a doutora Jane diz assim, não, interessante pode não ser, mas seria necessário. É isso mesmo. É a tal precisa ser feito, precisa ser falado, né? É uma outra questão dentro dessa vertente. As mulheres sofrem muito também quando, e às vezes pela própria família ou até mais pela família do pai do filho, né? Porque de alguma forma, ou por violência, outras questões, houve a ruptura, houve a separação, mas aquele filho é dos dois. Então ele precisa assumir a pensão alimentícia. E aí muitas vezes as mulheres, mas eu não vou colocá-lo na cadeia. Ué, mas ele é que vai se colocar se não pagar a pensão do próprio filho, né? E aí sim, é como você está falando, fica aquela culpa, né? Muita gente, e assim a família às vezes fala, você vai ter coragem, a família do pai e do filho, né? Do que não cumpriu com as responsabilidades. Olha o que você vai fazer. Você coloca a responsabilidade na mão dela. E ela assume. Você fez com... Você fez isso comigo. E se tiver filho, vai dizer, olha o que a sua mãe fez comigo. Me botou na cadeia. Quando, na verdade, é a gente que se coloca, né? Eu vejo isso com as vítimas já adultas que divorciam. Elas pensam assim, no contexto religioso. Será que eu vou poder casar de novo? Será que eu não vou estar em pecado num segundo casamento? Numa segunda união? E eu pergunto, mas por que só você está preocupado com isso? Ele já está lá com o outro. A bênção de montão já está bem, já seguiu a vida e você está preocupada com isso ainda? Por que eu estou? Nós, mulheres, eu me incluo, trazemos para nós responsabilidades que não são nossas. Responsabilidades, não estou nem falando de culpa. Nós trazemos. Para que a gente faz isso, gente? A gente é tão bonitinha, tão leve, fica botando coisa nas costas que não cabe a nós. Mas é a sociedade que a gente também reforça e faz isso. Vai julgar a outra? Então, se eu julgo a outra, vão me julgar. Aí eu tenho medo do julgamento, não, prefiro ficar aqui mesmo, né, na minha posição de coitadinha. Então, essa falta de empatia, né, digamos assim, de acolhimento que as mulheres têm com as outras, né? Isso origina também esse silêncio, né? Para mim é de tudo. O que vão pensar de mim, o que a igreja vai pensar de mim, o que minha família vai pensar de mim. Os homens são mais empáticos uns com os outros, você consegue perceber isso do que as mulheres? Muito mais. Entre eles e até por nós mesmos, por suportar ou achar que vai salvar. Aquela juíza que na véspera de Natal foi assassinada, a doutora Viviane, 6 meses antes, a filha de 12 pediu para ela tirar a denúncia porque o pai dela não era bandido. Olha, ela deu atenção à filha, né? Honrou a filha, não pensou nela, pensou só na filha e falou, ok, vou tirar, porque você está me pedindo isso. Mas olha o resultado. Ela, mais uma vez, como mãe, pensou mais no filho do que nela. Não estou dizendo que é errado ela não pensar no filho. E não é egoísmo, e muitas mulheres acham que é egoísmo pensar em si antes dos filhos, antes do marido, antes da sociedade, antes da igreja, antes do pastor, ou sei lá o quê. Elas acham egoísmo, e não é egoísmo, é autocuidado. Isso. É autoamor, é preservação. Isso. E a filha só tinha 12 anos. Ela não sabia de tudo que a mãe sabia. Então ela honrou a filha, mas a filha só tinha 12 anos e era o pai dela. Então lá na frente ela ia conseguir entender. Só que ela ainda vai conseguir entender. Na psique mas da menina, exatamente. Ela viu, eles viram, os filhos viram. A menina pedia, eu tenho um vídeo que a menina pede, pai, não faça isso com a minha filha. Com certeza essa menina de 12 teve uma inscrição na sua psique de que a mãe fez aquilo por ela. A culpa que essa menina vai carregar. E que a vítima, com a desculpa de que não faz algo por causa dos filhos, não tem noção que os filhos estão sentindo o ambiente violento. Estão colocando para dentro de si, uma hora vai sair.
e você cometeu um ato falho, quando você falou da menina falando, pai, não faz isso com a minha filha, né? Não faz isso com a... Mas esse ato, você sabe muito bem, porque a mãe, ela se colocou no lugar da filha e a filha no lugar da mãe. Então, quando a gente está fora do nosso lugar, né, as coisas se colocar no lugar do outro, né, essa empatia, essa capacidade, não faz com que a gente saia do nosso lugar isso aí. E se isole e se silencie. Perfeito. Tem alguma pergunta da plateia? Perguntas? Ele vai fazer pergunta agora. Dentro do contexto da cultura evangélica, eu queria perguntar o seguinte: foi fácil, ou é fácil, ou a senhora tem falado, inclusive na sua narrativa houve essa parte de que precisa ser dito nas escolas, nas igrejas, na comunidade em si, a respeito de violência doméstica? As igrejas têm aberto espaço de fala? Quando eu comecei a pedir oportunidade, entendi, foi em 2019 que eu comecei a mendigar mesmo oportunidades para algumas lideranças e tentar mostrar para eles que isso não é um tabu, é um assunto necessário. E eu oferecia as minhas palestras, oferecia o meu material. E 2019 inteiro eu fiz isso. E foram me negadas muitas. Só no final de 2019 que eu consegui falar a uma igreja. O que me trouxe frustração e tristeza, porque mais um assunto que a igreja se afasta. Não entende sua responsabilidade disso, não quer tratar disso e se isola. E em algum momento vai vir a conta para eles pagarem. Infelizmente, eu me incluo. 2020 melhorou bastante, muito embora a pandemia vieram-se as lives da vida, né? Tanta live. E aí começaram a me convidar. Justamente num ano que eu imaginei que fosse pior do que 2019, foi o melhor. Eu falei muitas às igrejas, através de live, tive muitos convites. Chegava cansado durante a semana, era 3, 4, mas eu firme e forte ali, porque eu queria, eu fiquei impressionada com o crescimento da procura, e isso é muito bom. Já fechei a agenda até junho para esse ano, já tenho que cancelar algumas por causa do novo período aí, mas eu estou vendo uma crescente nisso. Ainda que eu perceba que assim, a igreja quer falar, mas ela não sabe lidar com o problema. Mas também não vê a necessidade de se preparar para isso. Ela só quer falar e jogar. Traz um de fora, vem e fala para o meu povo. E depois eu vejo o que eu faço. Mas ele também não quer se preparar, porque sabe que vai dar trabalho. Eu ouvi de uma que falou assim, nossa, muito interessante que você trouxe, mas você jogou uma bomba aqui dentro, né? Agora o que eu faço? Eu falei, não sei, o problema é seu, a igreja é sua, você é o líder, vai tratar, vai estudar. Vai fazer o que você precisa ser feito. É um caminho de tratamento, né? Primeiro é a bomba mesmo, que vem primeiro, né? A igreja é isso. Nossa, eu não imaginava que era isso. Pois é, agora vai buscar ajuda, conhecimento, para ajudar teu povo, que aí vai começar a pipocar aí. Mais alguma coisa, Altair? Mais uma pergunta? Sim. Participante. Um projeto inteira. Dentro desse projeto existe o Liberte do Opressor. O que o Liberte do Opressor pode ou já está fazendo pelas mulheres que procuram o projeto? Ele nasceu com a missão que eu falei, né, de divulgar, trazer conhecimento para libertar. Hoje, atualmente, a gente atende mais de 500 mulheres com 5 grupos terapêuticos. Conseguimos abrir um grupo terapêutico para homens, porque muito bons homens procuraram. Isso não é nem meia dúzia. Estão lá ouvindo. Muito embora a lei também foi um avanço da Lei Maria da Penha, trazer a obrigatoriedade desse homem buscar ajuda terapêutica, porque antes era facultativo, agora é obrigatório, agora tem 1 ano mais ou menos. Esse foi o governo que mais trouxe avanço para a lei. Não estou falando bem do governo, mas estou falando bem dos avanços, né? Para não ter diferença aí. E esse foi um avanço. Então, hoje o projeto Liberte do Opressor, que é um braço,
do Mulher Inteira, ele disponibiliza tratamento terapêutico uma vez por semana, online, por 1 hora, grupo de até 20 mulheres e o grupo de homens. E, recentemente, a gente lançou o grupo de desenvolvimento vocacional, que a gente percebeu que as mulheres estavam avançando na sua psique, mas ainda não sabiam o que elas gostam de fazer. E aí nós criamos um grupo de desenvolvimento vocacional, onde ela é analisada no seu perfil comportamental e de personalidade, para ela descobrir um pouquinho do que ela gosta, do que ela quer fazer, de reavivar os sonhos dela, de forma profissional, para sair da dependência financeira. Nosso tempo ele está de gravação, né? De gravação não, só de transmissão, né? Mas a gente ainda vai ver a pergunta da Michele, né? Você levantou a mão, não foi? Pode continuar ou você quer que dê uma pausa? Já segue, vai, tá, segue. vamos lá. Que segue. Porque tem um tempo ali na transmissão, eu sou meio ogra nisso, mas sei que tem um prazo ali. Mas que eu estava uma vez fazendo uma live com a participante da mesa anterior, Thaisa, e ela retornou, né, no Instagram, e nós demos continuidade. Não sei como ela fez isso, mas isso aconteceu. Isso é bom. Abri novamente. Inclusive, porque havia ficado uma pergunta no ar que eu não havia respondido. Michele, então, você precisa do microfone aí? O que você, antes da denúncia, é fortalecer as qualidades dessa vítima. É reforçar com palavras, com material, se mostrar sempre disponível. Um pós-denúncia, a mesma coisa. Você vai continuar dizendo, estou aqui, você vai conseguir. Não é ser só otimista e pensamento positivo, não. É indicar lugares. Aqui você vai ter apoio, eu te dou esse apoio. Eu não posso decidir por você muitas coisas, mas você pode saber que eu estou aqui. É dar um teto, às vezes, é levar para uma rede de abrigo ou uma casa de abrigo e, principalmente, fazer isso que a gente está falando. Replicar mais e mais informações para chegar ao maior número de pessoas. E quando você começa nessa esfera, nesse caminho, uma vai se ajudando a outra. Você cria um círculo, né? Elas têm a tendência a falar muito sobre ele, sobre o opressor. E aí você tem sempre que cortar isso. Não é sobre eles, é sobre você. O tempo todo. Porque ela continua querendo salvar o outro, achando que a sociedade vai ser melhor, porque ela vai salvar aquele ser. Então, ainda que ela esteja em tratamento, um pós-denúncia, ela ainda vai buscar, às vezes porque tem filho também, acaba tendo um vínculo emocional aí. Mas é sempre mostrando para ela, não é sobre ele, é sobre você. É você. Umas entendem, como eu falei, como egoísmo. Não é egoísmo. Houve a ruptura, você tem um vínculo emocional com os filhos, ok, mas não é sobre ele mais, é sobre você. Cuide-se o tempo todo, para não cair novamente. E você, como apoio, diz, eu estou aqui. Se você cair, eu estou aqui. Se cair 2, 3 vezes num outro um relacionamento abusivo ou violência doméstica, eu sempre estarei aqui. E ela vai continuar caindo enquanto ela não entender que é ela. Né? Tem muitas que se tratam ali no grupo, se sentem um pouquinho assim fortalecidas e já dizem, não preciso mais. Depois de 1 mês, 3 meses, ela está de volta. Conheci uma pessoa na internet, conheci uma pessoa na rua e aconteceu a mesma coisa que estava caindo. Por quê? Porque não entendeu o processo ainda. E voltou por quê? Porque ela sabia que a gente não ia julgar, que a gente ia acolher. E ela, gente, eu estou aqui de novo, não aguentei, não sei. Eu que não sei onde eu parei, porque eu parei. E ali a gente trata com realidade. Que, na verdade, é uma recaída, né? É uma recaída emocional. Que ela está na dependência emocional, né? Ela recai. As meninas ali no grupo falam que eu sou muito grossa e direta. Mas eu tento não ser assim, mas é necessário, às vezes, você ser mais cirúrgica. Né? Tira o seu orgulho, o seu ego. Você não vai salvar o mundo.
E ele também tem a opção de reconstruir a vida dele e ser feliz. E muitas das vezes ela acha injusto isso. Quando ela entende que ela foi vítima, saiu do ciclo de violência e vê ele num outro relacionamento feliz, com outra vítima, na verdade, ela acha injusto isso. E desconstruir isso, que na verdade é o orgulho e o ego dela, é muito difícil. Porque nós não gostamos de ouvir a verdade, né? Que a verdade dói. E eu costumo dizer para elas, ei, ouça, aceite isso. Vai doer, mas vai doer para nunca mais doer. Você foi assim aqui. Vamos tirar isso daqui? É difícil, ainda que ela aceite o processo, é difícil se permitir aceitar isso. Mas ser aquela rede de apoio, ainda que seja cirúrgico, mas sempre estar à disposição, faz uma diferença muito grande. Sim. Mais alguma pergunta? Alguém querendo? Ninguém? Então podemos estar encerrando. Silvana, mais alguma pergunta? Não. Em relação à questão da rede de apoio, é muito importante identificar, a doutora até falou sobre isso, o que a pessoa está precisando. Porque às vezes a gente sabe que isso é uma imensidão. E o que eu posso oferecer também? Assim, né, tem coisas que eu não posso oferecer para a pessoa. Mas, assim, o básico sempre é informação e acolhimento. Na verdade, eu falei ao inverso, né? O básico é o acolhimento. E se eu não tiver todas as informações, eu posso buscar junto, em particular, que sempre vai ser importante para a gente. Saber quais as políticas públicas tem no seu município, uma CEDIM, uma CODIM, onde você pode indicar, lá você vai ter essa ajuda. Às vezes vai funcionar, às vezes não, a gente torce para que funcione para aquela. Às vezes eu indico 10 mulheres para a CODIM na Niterói e 3 é aceita e é tratada e sai bem lá. As outras 7 não é, mas é o sistema e eu não posso fazer nada e aceitar também, né? Cada município tem seu nome. Lá em Niterói é CODIM. Mas tem alguns lugares que é CEDIM, eu não sei como é CEDIM, né? Tudo, a Baixada toda é CEDIM. Busca onde é o endereço direitinho, quando vier e você não poder acolher da forma que ela está precisando, você indica para esses órgãos municipais e às vezes estaduais. E torcer para funcionar. Agora também tem a Patrulha Maria da Penha, que tem funcionado. Também a patrulha é muito boa, muito boa. Foi ela que me trouxe, na verdade, a realidade do caos religioso. Foi uma fala de um policial militar da Maria da Penha, lá numa reunião em São Gonçalo, no Ministério Público, que a gente estava tentando descobrir pelas estatísticas quais os dias de maiores de busca, né, de ajuda por violência doméstica. E nós chegamos à conclusão ali que era de quarta e domingo. E aí, é por causa de jogo, é dia de jogo. Os homens estão muito mais agressivos, mais afoitos, Flamengo, aquela coisa toda. Não justifica. Não é uma justificativa, mas nós encontramos essa coincidência aí. E eu ouvi de um policial militar, né, da patrulha assim, é dia do domingo, é o dia que os irmãos saem cheios do poder da igreja e chegam em casa e soca a esposa. Aquilo entrou para mim como uma facada. Eu falei, uau, são minhas irmãs. E saí muito entristecida daquela reunião, que eu falei, eu preciso falar à igreja. Foi o meu despertamento para uma visão que eu não tinha, que é a Patrulha Maria da Penha, um policial homem, Cabo Martins, lá de Niterói, muito embora a reunião tenha sido em São Gonçalo, que trouxe esse despertamento. É num dia de domingo que o homem sai da igreja e faz isso com suas esposas. Muito triste, mas eles são muito importantes nessa rede. E têm feito um ótimo trabalho. Acho que acabou. Foi muito bom. Eu ficava aqui mais, que eu adoro. Então, vamos finalizar, né, com muita alegria. Foi um sucesso. Eu penso que cumprimos, né, a proposta. Melhor até do que imaginávamos. Quero agradecer a cada uma de vocês, né? Ariana, Cleia, Silvana, Jane, informalmente falando. Somos amigas, né? Todas aqui, além de profissionais. E são profissionais de excelência.
É muito interessante ver essa riqueza de saberes, né, e de como cada uma, né, coloca dentro do seu saber. Gostaria de ter ouvido um pouquinho mais a Ariana sobre RH, né, que você já deve ter visto muita coisa. Depois acabei esquecendo de dar uma futucada aí. Quer falar alguma coisa? Se você já presenciou esse tipo de coisas em sua equipe? Infelizmente, dentro da empresa tem muito essa questão. Porque foi uma experiência da grande, humilhação, né? a mulher ela é subjugada, mas aí seria mais na área corporativa e seria um tema bem amplo, né? Que a gente vai falar de remuneração a tratamento e é bem complicado. Mas principalmente na área corporativa a violência psicológica. Não é física, é psicológica. A mulher, ela realmente precisa de um suporte para ela poder enfrentar o dia a dia. A mulher sente necessidade de trabalhar mais, de dar mais de si, sim, lá dentro de uma empresa. Tanto que o termo workaholic ele está muito mais ligado à mulher do que o homem. Porque ela se cobra mais e ela às vezes, a saúde mental dela está lá embaixo, família lá embaixo, né? Mas a profissional dela está lá em cima. Eu já convivi com mulheres que trabalharam assim 140 horas por semana. Isso dá o quê por dia? 20 horas por dia? Né? Dormindo aí 3 horas por dia. Para poder entregar resultado, para poder sobressair. E com um detalhe, o salário menor do que o do homem. Para não falarem mulher é burra, né? As mulheres são inferiores, então eu tenho que... São mais inteligentes. São mais inteligentes. Nós sabemos... Não, deixa isso para lá. Nós somos muito inteligentes, gente. Que nós somos. Com certeza. Nós somos muito inteligentes, mais do que possamos imaginar, se quer imaginar. Para ter uma ideia, eu aqui na Clínica Crescer, nós temos aqui a nossa equipe, né, administrativa e manutenção. Nós temos um homem que eu acho que ele foi agraciado, né? Numa equipe de 14 mulheres, contando comigo, né? 13, 14 mulheres, né? Então temos aqui o Eduardo. Ele tem o privilégio de habitar entre nós. Olha que coisa. Não, a gente está brincando, mas está falando sério, na verdade, é sério. Isso não é para subjugar o homem. Não é. Sim, é só isso. Precisamos. Isso, precisamos muito. Isso, e assim, a Ariana, com essa experiência dela em empresa, que é a empresa que ela ficou, né, durante mais de 10 anos, né? A Valide é uma empresa grande, muito conhecida e assim... Deve ter visto muito isso, mais do que eu até vejo aqui, porque a equipe que é pequena, a empresa é pequena, então é mais uma família, né? Mas você deve ter presenciado, e pelo ofício que você exerceu, pela função que você exerceu, de trabalhar direto com ser humano, né? Sim, nós tratávamos... Eu não especificamente, mas tínhamos a equipe que tratava do código de ética, né, das denúncias, e infelizmente as maiores vítimas eram as mulheres. Você já trouxe muito serviço para casa, né? Já trabalhou muito. Então, gente, olha quanta riqueza assim, de saber, né, de saberes, e a gente fica muito feliz de ter alcançado, de ter conquistado tudo que a gente já conquistou. Ali, pega aquele ali. E a Cleia ainda quer fazer uma colocação. É a última. Que nós mulheres não paramos de falar. Não estou na área da RH, então vou fazer uma pergunta. Por isso que o Eduardo gosta. Reclama, mas gosta. Sei.
Eu também sou formada em RH, né? E tenho pós em gestão de pessoas, né? Aí, assim, uma pergunta para a Ariana. As mulheres, até foi falado aqui, a doutora Jane, se eu não me engano, ela trouxe uma fala sobre isso. A Jane está cansada de responder. Não, mas é para a Ariana a pergunta, só, tá? Com relação a essa situação da mulher estar numa posição que sobressai ao seu marido, né? E essa mulher ali, ela está ali na organização e ela está se sobressaindo e surge uma oportunidade de ela ir para um outro estado, dela alavancar na carreira dela, porque o homem geralmente ele vai e depois ele volta para buscar a família, né? Geralmente é assim. Agora a mulher, ela tem que ser subordinada à vontade desse homem. Estou falando assim a visão cultural que a gente tem, né? Então, eu tenho meu emprego aqui, ainda que eu ganhe menos que você, eu não posso perder essa minha estrutura porque eu não me permito ir para um local e ficar desempregado, mesmo você ganhando algo que vai suprir, vai ser bem além do que eu e você ganhando o que nós ganhamos aqui. Então, assim, eu gostaria de saber se você já participou de algo desse tipo na organização, já viu alguma mulher abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos futuros por conta dessa cultura, nessa cultura machista, vamos dizer assim, de não poder abrir mão, assim como nós mulheres abrimos mão. Mexeu com quem estava quieta. Quem sou eu para impedir, gente? Eu não posso impedir. Isso é um encontro histórico. Bom, a empresa em que eu trabalhei, né, foi bem Ponte Rio São Paulo. Então, praticamente não se via tanta distância, né? Porém, já aconteceu de uma executiva ela se mudar para São Paulo e o marido acompanhou. Ele acompanhou e eu acho que vai muito da família, da base da família, né? Da cultura, do quanto esse homem ele respeita a mulher, como comentamos aqui um pouco mais cedo, se ele é companheiro, se ele é participativo, se ele torce pela mulher, exatamente, porque quando você vê uma família estruturada, quando você vai conversar com a família, tanto a mulher quanto o homem, você vai ver que ali existe uma relação, né, de companheirismo, e um ajudando o outro. Não existe competição, né, entre o homem e a mulher. É difícil? É difícil. Porque o que nós vemos hoje são executivos com as mulheres que não trabalham. E aí sim, a mulher acompanha o marido para onde quer que ele vá. Pois é. Até parecia que você estava falando de mim. Falei, uai, quem contou minha vida para ela foi você que fala com ela. Mas, olha só, eu sou paulista, né? Eu amo estar aqui, estou aqui há 11 anos. Mas, desde quando casei, eu sabia dessa possibilidade de vir. Mas rechaçava toda vez. Não gostava, né? De pensar sobre isso, eu não gostava. E justamente quando eu estava em ascensão em São Paulo, que é o lugar para se ganhar dinheiro, mas não para se viver tanto, com qualidade, justamente quando eu ascendi, cresci, veio a proposta para ele vir para cá. E justamente isso que aconteceu, nós sentamos, conversamos, e eu entendo que sempre a mulher fará muito mais renúncias que o homem. Sempre. Eu entendo dessa forma. E eu não falo isso de uma forma negativa, não. Eu entendo até que é a nossa função de auxiliar, porque é o que está escrito no que eu creio. Eu não vim para fazer algo novo, eu vim para auxiliar. Quando eu tive esse entendimento, muito embora em ascensão profissional, nós sentamos e conversamos e eu vou renunciar a tudo que eu tenho para te acompanhar. E foi a minha maior ascensão, justamente veio depois dessa minha renúncia. Porque com ele eu tinha a provisão, a proteção e a plataforma para isso.
Então, quando eu cheguei aqui, vivi como madame, vamos dizer assim, nos primeiros anos, porque eu estava brava em ter feito a renúncia, fiz, aceitei, mas fiquei brava, mas entendi, estava ali, comecei a amar esse lugar, porque ele é lindo demais. Você realmente vive aqui, né? São Paulo você ganha dinheiro, e aqui você vive. Quando eu vi tudo isso, e vi que eu tinha a plataforma dele para comigo, e não foi uma troca, foi um reconhecimento de capacidade. Ele me deu plataforma, hoje eu vou muito mais do que ele. E isso ele não pormenoriza ele entende e sabe o papel dele. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só voei por causa dele. Porque se não fosse essa vinda, não ia acontecer. E às vezes, a minha função, eu estou em volta de 10, meia dúzia de homens, mandando e resolvendo em todos eles. E ele está num cantinho lá, só me esperando. E a força que eu tenho para lidar com todos aqueles homens de uma forma violenta, agressiva, impositiva, a força que eu tenho disso é saber que ele está ali. Que se ele não estiver ali, eu não vou conseguir. Tem gente que consegue, estou falando de mim. Então, hoje, no meu trabalho, na minha função, eu faço ela hoje com muito mais força, porque eu sei que ele está ali me dando essa plataforma. Talvez eu não faria com tanta qualidade como eu faço. E numa das vezes, eu estava negociando, né, com policiais militares, e um homem ali, uma situação policial, e resolvi, mandei em todo mundo, e faz isso, você vai fazer aquilo, e foi. Depois que eu falei, nossa, gente, eu mandei em todo mundo. E aí eu cheguei dentro do carro, ele estava me esperando, e eu falei assim, agora eu quero um docinho. E cadê aquela mulher que estava ali fora? Eu falei, aquela mulher agora é outra, é a sua, queridinho. É a sua que você vai ter que prover, pagar o docinho para ela, proteger ela, dar carinho para ela, vai fazer tudo que aquela mulher está pedindo. Isso me dá força. E faz parte da natureza da mulher, fazer essa renúncia, mas saber que ela tem uma força ali para alavancar ela. Isso faz uma diferença quando o relacionamento não é perfeito, ele é saudável. Busca, né, ser saudável. Ai, muito bom, história linda. Mas nem sempre é assim. E eu só... Vai matar. Eu só queria dizer o seguinte, essa a pergunta é muito relevante porque abre o leque para as novas possibilidades, né? Porque hoje a gente vê casais diferentes, né? Você falou miscigenados, várias raças diferentes, e a gente vê de qualidades diferentes, de meios sociais diferentes, onde precisa ter uma coluna ali, e é o diálogo, porque se ele não acontecer, né? Então assim, em muitos momentos a mulher se coloca para baixo porque ela não entende o seu valor. E à medida que ela entender, é muito provável que ela consiga repassar para esse homem, esse marido e essa família. E se não conseguir, né? É uma visão, isso, né? Não era para ela. Não se alegrar junto, não comemorar junto, embora a gente possa entender que o novo homem esteja... Eu também gosto de falar sobre isso. Ele está sendo colocado à prova. E ele, assim, muitos, né, esses que a gente está dizendo, os opressores, né, como é o projeto dela, não passam nessa prova, são reprovados nessa prova. Mas o que a gente tem de comunidade de grandes homens, né, por trás de grandes mulheres, né, que estão ali fazendo tudo isso, né? Essa rede de apoio, como a colega falou. Então, a gente tem que se abrir para isso, né? Eu convivo muito com sobrinhas, muitas meninas, sobrinhas e sobrinhas, né? E aí eu digo para elas, olha, vocês procurem uma pessoa boa e trabalhadora e estudiosa. Elas são novinhas, né? 18, estuda. Né? Eu sempre falo, não precisa ser bonito, não precisa ser rico, né? Então, estuda, se esforça, te trata bem,
né, uma pessoa boa, de família, a gente começou esse assunto, né? E essa pessoa vai... E às vezes a mulher vai, e ele fica mais no apoio, na retaguarda, que é uma configuração diferente. A outra configuração diferente também, a faixa etária. Que assim, o homem tem que ser 2, 4, mais velho que a mulher. Gente, mas olha bem, né? Não tem nada a ver. O homem tem que ser mais alto que a mulher. Quando eu sou alta, né? Então, na igreja, eu falava, eu olhava para os rapazes, né? Todo mundo baixinho, ai meu Deus. E aí namorei um altão, fui noiva, né? Assim, daqui a um tempo, eu sonhei 3 meses, eu tinha 19 anos, eu sonhei 3 meses com ele no caixão. Foi horrível, 1, 2 vezes na semana, 1, 2 vezes na semana, e eu, claro, não entendia nada. E aí depois eu precisei ir para a psicóloga porque eu não estava conseguindo render, estudar, trabalhar, já trabalhava, já era professora, e aí primária, e aí na psicóloga eu descobri que eu não queria aquele casamento. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque, enfim, seria um casamento... Você buscou a saúde mental, buscou entendimento. Busquei. Né? Muito mas bom. Ele era alto, era um dos únicos altos. Estava dentro do padrão, mas não estava dentro do padrão saudável. Não. Eu acredito num patriarcado positivo, né? Eu acredito que ele existe. É um homem que te dá proteção, provisão e plataforma. Eles existem. A gente, com essa fala de hoje das mulheres, parece que a gente está subjugando eles, né? Querendo ter mais poder do que eles, e não é isso. Eles existem, mas a gente tem que estar atento o tempo todo. Essa plataforma só existia de um lado, né? De uma vertente, que era a mulher dar a plataforma. A maioria, né? Sempre ao contrário, mas não. Mas estamos avançando, né? Graças a Deus. Então, queridos, podemos ficar por aqui. Quero agradecer a cada uma aqui dessas mulheres maravilhosas. Vou pedir uma salva de palmas para todas elas. E podemos encerrar.